Está no ar o podcast Em Cólicas. O universo inteiro sob a ótica feminina. E aí, meu povo! Estamos em mais um episódio do Em Cólicas, o podcast que traz o universo inteiro sob a ótica feminina. Eu sou a Mel Gasperini e aqui do meu lado virtual tá ela, Ná Mendonça. Oi, Nazita. Oi, Melzita. Tamo de volta com Elas na História. Ai, sim, mais um Elas na História e hoje tá demais. Sempre tá, né? Porque a gente é foda. Se deixassem a gente dominar o mundo... Toda vez que a gente faz o roteiro, a gente pensa, bah, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom. E aí no próximo a gente pensa a mesma coisa. E não, o roteiro tá bom, gente. A gente tem um pouquinho de humildade também. Tá boa a história. A pessoa que a gente vai falar sobre foi muito foda. É tipo isso, né? Aí todas as mulheres que a gente fala sobre, obviamente a gente fala porque a gente achou muito foda. Foi muito foda, exatamente. Mas antes vocês já sabem, né? Se quiserem nos apoiar, colaborem com a nossa campanha de financiamento coletivo. Além de ajudar com os custos de edição, a ideia é contribuir com casas que acolhem mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Então, 20% do que a gente arrecadar por lá são doados para uma instituição. O endereço para entrar nessa com a gente é apoia.se/emcólicas. E tem recompensa para apoios a partir de R$10. Isso mesmo, um valor bem baixinho, que é para todo mundo poder fazer a sua parte. Lá no link do Apoia tem tudo bem explicadinho para vocês, mas também dá para chamar a gente no Insta, @emcólicas, se tiver alguma dúvida. E pro desespero do Trump, dá para contribuir também com Pix. Ai, credo. Sei nem por que eu trouxe esta pessoa desalmada pra... Esse ceboso. Ai, melhor definição. O nosso Pix é emcólicas@gmail.com. Qualquer trocadinho é bem recebido, já diria o Rapa. Fiquem agora com essa música na cabeça. Por fim, todas as informações sobre o podcast Em Cólicas e as nossas ações estão no site emcólicas.com.br. A história que a gente vai contar hoje podia muito bem ser um filme e já teve uma perspectiva de ser, depois a gente fala sobre isso, mas ele ainda não é. E talvez por isso mesmo que essa história precisa ser ouvida. Porque a protagonista desse episódio foi invisibilizada por décadas. Ela é negra, ela é engenheira e ela era uma mulher braba. O que pra muitos era definido como louca, não é mesmo? Até hoje. Até hoje. Hoje a gente fala da Enedina Alves Marques, a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil, lá em 1945. Isso mesmo, no meio do século XX, uma mulher preta invadiu o espaço mais branco, masculino e elitista possível. E não só entrou, como deixou rastro de concreto no melhor sentido da palavra. Então, ouvintes e ouvintas, respirem fundo, se ajeitem aí onde estiverem, porque hoje o episódio vai ser uma mistura de aula, catarse e homenagem. A Enedina nasceu em 1913 em Curitiba. Quase perto de você, né, Melzita? Dependendo da disposição. Ela é filha do Paulo e da Virgília. Ela era de uma família negra, humilde, numa cidade conservadora. Que eu acho que era o mais comum naquela época, né? Conservadorismo meio que reinava. Olha, é bem possível. Ainda mais na região sul, né? Que é cheia de europeu. É, exato. E a infância dela foi marcada pela força. Enquanto ela estudava, ela também trabalhava, era empregada doméstica e dava aulas particulares para conseguir se manter financeiramente. Ela estudou no Instituto de Educação do Paraná, onde se formou professora, mas ela queria mais. O que, na verdade, só um outro parênteses que eu tô fazendo vários aqui, ser professora já era bastante pra essa época, bastante no sentido, no olhar da sociedade, na verdade. Nossa! Né? Já era tipo, mulher já tá bom assim, já tá, é muito, já é bastante. Com certeza. Era tudo que as mulheres poderiam ser na maioria das vezes, né? Exato, a maioria fazia letras, né?
Não, acho que nem era um magistério, uma coisa assim. Acho que nem chegava a ser um curso superior. É verdade. Isso foi mais depois, assim. É. E aí, quando a gente diz mais, não era pouco, porque ela queria fazer engenharia. Que, enfim, a gente sabe que é um curso majoritariamente masculino, se bobear até hoje, né? Isso em 1940. Ela foi uma mulher bastante ousada de se inscrever na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Paraná. E ela foi aceita. Ela entrou e, pasmem, era a única mulher na turma. Não sei se é um fato pra gente ficar pasmo, né? Acho que dava pra desconfiar. Imagina, gente. Não. E ela era a única preta, o que também, infelizmente, era de se esperar. A única de origem pobre. E aí eu tenho, só antes de continuar, tem um anexo aqui pra fazer, que é assim, tem uma parte importante da história dela, que é assim, a mãe dela era empregada doméstica na casa do delegado Domingos Nascimento Sobrinho. E ele tinha uma filha com uma idade muito próxima da Enedina, né? E elas se davam bem e tudo mais. A Enedina até ajudava a mãe, às vezes, naquelas lidas ali. Mas o delegado e a família dele queriam que ela tivesse as mesmas oportunidades da filha dele. Olha. Então ela foi matriculada no colégio particular, no mesmo colégio que a filha dele estudava, que foi como ela conseguiu ter um estudo de mais qualidade, de conseguir ter uma perspectiva melhor na vida. Isso me chamou bastante atenção e vai acontecer depois de novo, quando ela tá na faculdade com outra pessoa, porque é aquela coisa que às vezes a gente fala de dividir nossos privilégios, né? Exato. Então, talvez ela não fosse a pessoa que ela foi se ela não tivesse tido algumas oportunidades e alguns apoios. É claro que aonde ela chegou foi mérito dela. Sim, claro. Mas tiveram essas pessoas que estavam ali. Teve um apoio. Exatamente. Né? E aí tem tudo a ver com o negócio da gente dizer, poxa, sabe, divide teus privilégios. Exatamente. Não é só falar que você é como se fosse da família, né? Exatamente. Aqui nesse caso. Aliás, quando eu tava lendo, disseram assim, elas eram tratadas como da família, aquele papinho de novo. Aí depois eu vi que, bom, não era exatamente o mesmo papinho de sempre. Sim, sim. Então, a importância de dar oportunidades para as pessoas que talvez não tenham e que vão se tornar enedinas lá na frente. Mas, voltando aqui, sim, como a gente esperava, era a única mulher preta da classe dela. E aí, só isso já seria muita coisa, né? Mas ela foi além. Ela se formou em 1945, aos 32 anos, se tornando a primeira mulher engenheira do estado do Paraná. E a primeira engenheira negra do Brasil. É muito pioneirismo, muito. Mas como era de se esperar, não pensem que ela foi aplaudida, né? O caminho, obviamente, foi cheio de preconceito. Imagina a hostilidade que ela viveu, né? O desdém. Sim, e teve outro lugar também que eu li que a faculdade sequer tinha banheiro feminino. Nossa, que zoado. A faculdade de engenharia. Sequer tinha banheiro feminino. Então, assim, ela tava num ambiente hostil mesmo, em que ela não tinha respeito de muitos colegas. E de risco, convenhamos, né? Porque se não existia nem banheiro feminino, ela ia provavelmente no banheiro masculino, obviamente, no único banheiro que tinha, quando precisava. E o risco disso que a gente sabe, não é mesmo? Exatamente. E aí até os próprios professores, né, tinham ou ignoravam ou, né, desprezavam. Ela teve que ser maior do que toda essa opressão para conseguir chegar onde ela chegou. Além de dar conta do que todo mundo já estava dando conta. Mas vale lembrar que antes da faculdade de engenharia, ela também tinha se formado, ela era professora. Foi assim que ela trabalhou por um tempo para poder juntar essa grana. E ela chegou, inclusive, a fazer alguns serviços domésticos também, mas assim, de uma forma meio estratégica para conseguir também juntar essa grana e tudo mais. E aqui, durante a faculdade de engenharia, ela teve uma segunda pessoa que ajudou muito, que na verdade não foi uma pessoa só, foi uma família. E aí a gente vai deixar, vocês podem ver um pouquinho sobre isso num vídeo que tem no YouTube, chamado Além de Tudo, Ela.
E foi a família Domingos Nascimento que levou a Enedina para a escola, né? Tinha uma menina na família que tinha mais ou menos a mesma idade da Enedina e foram alfabetizadas ao mesmo tempo, quer dizer, foi pago escola para a Enedina. O que a gente tem que lembrar sempre nesse contexto é que uma menina negra em 1920, vamos imaginar por aí, né? Ela nasceu em 13, em 1920 indo para a escola era uma coisa raríssima, particular, né? Então a Enedina começa assim a sua trajetória com a educação. E aí, durante a faculdade de engenharia, ela conheceu o construtor Matias Caron. E aí, tinha uma questão muito séria da faculdade, que era assim, ela tinha grana para fazer a faculdade, mas não sobrava muito, né? Então, os livros, que eram caríssimos, ela não conseguia comprar. Então, o que ela fazia? Ela ia na casa do construtor Caron, e copiava os livros. Ela varava noites copiando os livros. Nossa. E aí a família desse construtor começou a dizer para ela, não, então fica aqui, porque ela morava longe da faculdade, né? E aí lá pelas tantas convidaram ela para morar com eles, porque eles moravam bem mais perto da faculdade, para que ela pudesse ter um pouquinho mais de conforto, de não precisar... Sim, qualidade de vida e conseguir estudar mais, né? Porque o percurso... E aí nesse curta... Tem, se não me engano, acho que é a neta dele, não sei, é uma mulher que era criança na época que ela morou lá, e aí ela conta um pouquinho de como era a Enedina, de como foi o acolhimento da família, de como era a Enedina com a família. Que bonitinho. Coisa mais querida, assim. Então, mais uma vez, mais pessoas que dividiram seu privilégio e contribuíram para uma pessoa que vai ser um grande nome da história. Nossa, total. E às vezes a gente acha que é pouco, né? Fazer isso por uma pessoa. Só que muda a vida de uma pessoa, cara. Isso é muita coisa. Imagina, gente, ela poderia nunca ter conseguido fazer outra coisa que não... Sim. Atividades lidas domésticas, assim. Pois é, com tanto preconceito que a gente já conhece. Depois de formada, a Enedina foi trabalhar na Secretaria de Viação e Obras Públicas do Paraná. Ela também passou pela Secretaria de Educação e, depois de um tempo, no Departamento de Águas e Energia Elétrica. Foi ali que ela participou da construção de uma das maiores obras do estado, a usina Capivari Cachoeira. E assim, eu nunca tinha ouvido falar na Enedina, talvez vocês também não, porque o nome Enedina ficou de fora dos créditos oficiais. Ai, gente, é um riso de nervoso, mas enfim, foi isso. Porque ela era mulher, porque ela era preta e porque ser genial nesse país nem sempre é suficiente pra ser lembrada. De novo, principalmente por ser mulher. Porque quando você é homem, você é um gênio e você é aplaudido por isso, né? Mas enfim, é isso. Um pouco de revolta pra gente. Eu conheci ela num calendário que eu comprei desse ano. Também não conhecia. É um calendário da Arte de Maria. Inclusive, vou até marcar lá. Eu lembro que você me mostrou quando chegou. Viu? Tinha agenda também, não tinha? Eu acho que você postou e aí eu te perguntei. Eu vou marcar e, assim, ela é a pessoa do mês de janeiro. Aliás, tanto ela quanto a Valdirene foram desse calendário aqui. Eu vou marcar ela lá no nosso Instagram, pra quem não conhecia. Quem é de julho? Jacimba Gaba, princesa guerreira do reino de... Tô sem óculos. Em Angola. Que lindo. Vamos ver depois. Vamos. Ela estudava com o meu tio Joto, engenharia, e ela vinha aqui para casa para copiar os livros. Ela não tinha condição de comprar. E a minha avó, minha bisavó, tudo começaram a ficar com pena dela, porque ela ficava o dia todo lá copiando o livro e ainda tinha que ir para casa, morava longe, né, tudo mais difícil, o acesso. Então ela foi ficando, foi dormindo o final de semana, foi ficando outro. Aí a minha avó convidou ela para morar aqui em casa. Essa construção da usina ela foi, tipo, meio que desafiada a fazer. Ninguém acreditava, ninguém botava uma fé. E aí o governador lançou, assim, esse desafio que era pra... Gente, sou péssima em engenharia. Eles queriam, assim, um aproveitamento melhor de energia no estado do Paraná. E ela fez uma coisa totalmente inovadora. Deixaremos no Instagram pra vocês... fotinho do negócio que ela fez? Sim, deixaremos, porque eu sou incapaz de explicar qual foi o que aqueles dutos todos significavam, mas sim, foi uma ideia muito inovadora. E aí é claro que ela passou a ser cada vez mais respeitada no campo dela.
E aí, gente, só tem um jeito de tu ser respeitada nesse caso. Não basta tu fazer um bom trabalho, né? Tu tem que se impor e às vezes tu tem que ser meio... O tempo todo. Tu tem que ser até meio grosseira. E aí, por exemplo, naquela época não era muito comum as mulheres usarem calça. E ela passou a usar calça e às vezes até macacão pra ir pro canteiro de obras, pra ir lá, pra mexer. E como ela tava cercada por homens, ela passou a fazer isso armada. Que tenso, né? Exatamente, pela sua segurança. E assim, só um outro parênteses. Tem aquela coisa que as pessoas falam que, falar de roupa é coisa de mulher, é besteira, não sei o que, não. Só que você vê por esses exemplos o quanto a vestimenta é levada a sério. O quanto as pessoas julgam pela vestimenta também, sabe? Elas ia de macacão porque ela se sentia mais respeitada, ou seja, a forma como as pessoas a viam mudava, provavelmente consideravelmente, por ela estar vestida de uma forma, entre aspas, não feminina. Como os homens, exatamente. Sim, a roupa é muito importante, sim. Vou levantar essa bandeira aqui. Porque até hoje é dessa forma, sabe? Você vê, por exemplo, na eleição do Trump, que ele ganhou essa última, que era com a Kamala, quantas vezes você não viu matérias falando de como ela estava vestida, sabe? E enquanto que sobre ele você não via esse tipo de comentário, você ouvia sobre o discurso, sobre as propostas, que é o que de fato importa nesse caso. Então, assim, é muito louco essa coisa da mulher por um bom tempo e talvez até hoje se preocupar com esse lance do que vai vestir pra ela impor o respeito. Só o que eu acho que é importante deixar claro é que a gente fala no sentido de a mulher impor respeito, não no sentido Sim. de isso proteger de ataques. Porque a gente sabe que a roupa não protege de ataques. Ela não deixaria, muito provavelmente o que afastava os homens ali da Enedina naquele lugar era mais o revólver do que o macacão, né? Mas sim, pra se impor, pra mostrar e impor respeito. Tipo, olha o pensamento de uma mulher, né? Tipo, vou de macacão porque assim eu vou evitar certas coisas. Entende? Querendo ou não, a gente é julgada e a gente julga pela primeira aparência. Obviamente que a gente sabe que depois vem todo o resto, mas enfim, você entende o que eu quero dizer, né? Uhum. Ela tava muito certa em fazer isso, né? Porque ela tá num ambiente 100% masculino e racista. Sim. Que ela precisava se proteger. A gente sabe bem como funciona hoje, imagina isso nos anos 50. Então, ela tinha que se impor onde ninguém queria deixar ela existir, porque ela incomodava por estar ali. E mesmo com tudo isso, ela deixou um legado de obras, projetos e um exemplo que ainda ecoa. Ela tem 2 obras super importantes, que é um colégio no Paraná e também o prédio de uma república que recebe estudantes para a Universidade Federal do Paraná que não têm condições de pagar aluguéis ou coisas assim, ou seja, pessoas que estão no lugar em que ela esteve um dia. Então, ela foi a engenheira desse prédio que hoje recebe estudantes que têm a oportunidade de morar perto da faculdade e não passar todo aquele perrengue que ela passou por muito tempo. E tudo isso ela fez em silêncio. E uma coisa que prova o quanto ela estava à frente do seu tempo. Sério, eu sei que essa expressão é uma expressão meio batida, assim, mas a gente precisa usar isso para esta mulher. A Enedina nunca se casou e não teve filhos. Ela era muito reservada. Quando ela se aposentou, ela foi homenageada pelo governador do Paraná e recebeu uma aposentadoria com um valor equivalente a um juiz, né? A gente sabe valores de judiciário, como funcionam, mas foi uma forma de retribuir por todos os feitos que ela tinha realizado ali naquele estado. E aí ela era uma pessoa muito que gostava de viajar. Então, depois que ela se aposentou, ela não se aposentou muito tarde, ela viajou, ela foi para os Estados Unidos, a lazer. Curtir a vida. Para vários lugares, assim, do mundo, o que também é uma coisa muito, muito à frente do seu tempo. Era uma mulher viajar sozinha. Nos anos 50, 60, 70, por ali, acho que isso já era 60, 70. Viajar sozinha, fazer a vida dela. E uma mulher preta. É muito cagar para as imposições da sociedade, né? Isso é muito bom.
é muito louco, porque assim, a gente sabe que isso teve um preço pra ela, né? Não foi fácil ela chegar nisso e provavelmente não era fácil ela fazer essas coisas. Eu fico imaginando os olhos tortos pra uma mulher embarcando no avião sozinha, uma mulher negra, né? Então ela provavelmente pagou um preço alto por isso, mas ela bancou aquilo ali. Ela não deixou de fazer nada por todo esse preconceito que ela via na época. Ela aproveitou muito a aposentadoria. E ela morreu em 1981 de um ataque cardíaco. Ela estava com 68 anos, sozinha, no apartamento no centro de Curitiba. E aí foi muito louco, porque assim, como ela viajava muito, às vezes ela não estava nas festas da família. Foi justamente isso que aconteceu. Rolou uma festa na família, ela não foi, e a galera achou que ela estivesse viajando. E o contato era mais difícil na época, né? Porque hoje em dia... Pois então, não dava pra postar stories, não dava pra postar Fazer uma o ligação prato por do vídeo. restaurante que ela tava indo. Né? Então, o pessoal, ok. E aí, então, ela foi encontrada 5 dias depois, quando os vizinhos reclamaram do cheiro que tava tendo, um cheiro estranho que tava tendo dentro do prédio. Isso me quebra muito. Sim, Muito. é triste, né? Porque é uma mulher que moveu o Estado, que trabalhou tanto pelo país. E, não sei, é que eu também vou falar, assim, de uma forma muito da minha visão. Porque numa dessas era escolha dela, né? Sim. Escolha dela não casar, não ter filhos. Total. E pra ela tudo bem, né? Mas a gente fica pensando, será que ela não merecia estar mais cercada de carinho, de cuidado? Mas eu acho também leviano falar que ela não estava cercada de carinho, porque a pessoa morrer sozinha em casa não quer dizer que ela não se sentisse amada. É, com certeza. E outra, não é impossível acontecer nem nos dias de hoje, né, Melzinha? Se a gente pensar racionalmente. Porque, ok, por mais que a gente tenha mais facilidade em conversar com as pessoas, WhatsApp, nananã. Mas assim, a gente não fala com um monte de gente todos os dias. Tipo, a gente fica dias sem falar com algumas pessoas. Claro. Então, não é tão difícil acontecer assim, se você mora só. Eu acho que eu vi em alguns lugares o pessoal falando, ela não merecia morrer dessa forma. E com certeza não, mas também não sabemos o contexto, Sim. né? Então, Total. enfim, pelo menos foi uma coisa rápida. Ela merecia realmente uma passagem rápida, com toda certeza. Eu tenho como exemplo. Minha avó sempre dizia, estuda, olha a tua tia, olha a Dininha. Olha, sempre ela era o exemplo que a vovó citava para nós. Estude. A palavra que eu mais ouvia naquela casa era estude. E eu estudei. Graças a Deus. E aí eu acho que isso tudo faz a gente pensar que, de uma forma geral, assim, de sociedade, de mundo e tal, se exige muito de uma forma geral, de todas as mulheres, principalmente pretas, e depois é meio que X, né? Assim, até o que você me fez pensar, Melzinha, quando você falou que ela foi homenageada lá, né, quando ela foi se aposentar e tudo. Assim, certamente foi pelos feitos dela como trabalho ali na engenharia. Só que a gente, como mulher, a gente sabe que foi muito mais do que isso. Foi muito além disso, né? Uhum. E muito provavelmente essa premiação não citou isso e não, enfim, nem pensou nessa parte. E a gente sabe que, de novo, de uma forma geral, é muito exigido da sociedade de uma mulher, principalmente preta. E isso enche o saco. Porque tudo tem que ser provado o tempo todo, né? Tipo, que você é boa numa coisa, que você tá num ambiente, você não tá ali fazendo um favor, você tá ali porque você é competente, porque você sabe trabalhar, porque você sabe o que você tá fazendo. Então, é isso. A gente ainda tá atrás de reconstruir essa história da Enedina, no caso, que é o nosso episódio de hoje. Mas eu acho que, pelo menos agora, o nome dela começa a surgir em ruas, em institutos, em livros, para quem tem o interesse de saber mais sobre ela. E agora a gente falando aqui no podcast também, eu acho que é uma forma da gente homenagear todas essas mulheres. Esse é um quadro que eu gosto muito por conta disso. Por isso também que a gente não quer só contar a trajetória dela, a gente quer que ela seja uma inspiração. Porque a Enedina abriu uma trilha, como a gente falou antes, não foi só no lance da premiação, foi muito além do que o que ela fez como engenheira. E hoje existem muitas engenheiras pretas que seguem os passos dela, mulheres que ocupam espaços que um dia pareceu inalcançável. E de fato foi quase isso, né, na verdade. Por muito tempo foi, né? Sim. Por muito tempo foi. Não vou saber precisar aqui o século, vou contra as minhas próprias
crenças de não trazer dados precisos e fontes. A mulher teve autorização para começar a cursar uma faculdade, se não me engano, no século XVIII, XIX, uma coisa assim, vou pesquisar. E ainda com muita luta, na verdade, porque assim, não muito longe disso, o meu vô, por exemplo, ele achava que as minhas tias e a minha mãe não precisavam ir pra escola. Tipo, que ok, elas concluírem o fundamental e ponto, sabe? Sim. Se não fosse a minha avó, minha mãe não teria feito faculdade, minhas tias não teriam feito faculdade e tudo. E isso é muito escroto de se pensar, né, na verdade. Não quero falar mal do meu avô. Começa, mentira. Ué, mas era um pensamento da época, né? Total. Então, e esse caminho ainda é meio torto, né? Assim, meio cheio de pedra. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia tem alguns dados lá que mostram que mulheres ainda são minoria esmagadora nas engenharias. E as mulheres negras, bom, né? Os números nem sempre aparecem, mas... A gente ri de nervoso o tempo todo, você percebeu? De uma forma geral, a gente tem uma presença menor do que deveria. Sim. De pessoas negras nas universidades, né? Mas o exemplo da Enedina ajuda a manter esse chão firme, ajuda a mostrar que sim, essas pessoas precisam de espaço, precisam mostrar o seu talento. Precisam de oportunidades, né? Para quem acha que não pode, que não vai conseguir, que não merece, volta lá no início do episódio, ouve quantas vezes precisar e lembra que em 1945, recém-acabada a Segunda Guerra Mundial, uma mulher preta se formou engenheira civil no Brasil. E o nome dela era Enedina Alves Marques. Pessoal, tem bastante conteúdo por aí. Nos últimos anos, começaram a ressuscitar o nome da Enedina de uma forma muito bacana, assim. Então, tem vídeos no YouTube, tem reportagens, tem um artigo muito legal lá no site da Fundação Palmares. A gente vai tentar deixar para vocês no Instagram esses links, porque aqui a gente contou um pedaço da história. Tem detalhes muito mais legais que dão muito incentivo pra gente pensar e inspiração também. Então, esse episódio foi feito para lembrar, para recontar o que a história tentou deixar de lado, assim. Enedina Alves Marques merece estar nos livros, nos monumentos e nas nossas conversas. E eu falei do início, em 2015 teve uma proposta para fazer um filme sobre ela e o projeto teve que estacionar por falta de incentivo, por falta de orçamento. Então, é mais uma prova de que o Brasil às vezes deixa meio de lado as pessoas que deveriam enaltecer. Sim. Ela queria mudar a situação dela, não se acomodou e foi em frente. Sofreu bastante, né, na faculdade, nos trabalhos, mas ela não, esse enfrentamento dela era muito, muito forte, isso. Então a história da Enedina serve de exemplo, serve de referência para a gente discutir questões, infelizmente, muito atuais, principalmente em relação ao preconceito. E que ela fazia questão de mostrar para as pessoas que ela conquistou esse espaço com muito suor, com muita determinação. Eu acho que essas questões são fundamentais para enaltecer a Enedina Alves Marques. E chegamos ao fim desse episódio do Encólicas. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Quero saber se vocês já conheciam a Enedina, se já tinham ouvido falar, o que vocês sabem sobre ela. Se não conheciam, o que acharam dessa história. Vocês têm mulheres que vocês admiram pra caramba, pessoas que fizeram coisas incríveis e que a gente não sabe quem é ou que a gente fala muito pouco delas, deixa como sugestão também lá na nossa DM ou nos comentários do post sobre esse episódio. O que tu achou? Eu sempre gosto desse quadro. Não, de verdade, eu sempre gosto desse quadro porque é aquilo que a gente fala sempre, né? Tem mulheres muito incríveis que começaram essa luta pra gente ter mais espaço. Abriram caminhos, né? Sim, a gente sempre fala que falta muito ainda e de fato falta.
Mas sempre tem que começar de alguma forma. E até hoje a gente tem muitos preconceitos nesse sentido, né? De mulher no mercado de trabalho, mulher recebe menos e tudo que a gente já sabe, comenta sempre. Eu fico meio puta. Isso é o que nos cabe, falar mais sobre essas mulheres. Tem um lance também, não tem? De vários artistas, pintores e tal, tem, não só pintores, mas assim, que tiveram as mulheres fazendo e que não receberam crédito, não tem umas histórias assim? Ai, não sei, mas eu acredito. Eu sei na área literária, sim. Então. Sei que rolou. Mas deve ter rolado, né, também. Sim. E aí isso encaralha também, né? Porque, pô... Quem sabe a gente faz um episódio sobre obras assinadas por homens que foram feitas por mulheres. Sim. Vamos pesquisar e a gente volta para contar para vocês. E o Encólicas faz parte de uma rede de podcasts, então ouçam também o Press Starcast, a audiorevista do mundo para o mundo, o Geek Wars, que fala sobre o universo geek, e o Dibrano FC para a galera que curte futebol. Todas as informações sobre esses podcasts estão lá nos nossos destaques no Instagram e no nosso site. Nazinha, muito obrigada pela parceria. Tamo junto sempre. Drica, sua linda, que muito provavelmente teve um trabalhinho forte na edição de hoje. Um beijo. Sigam a Drica, nossa editora, que faz milagres nos episódios pra vocês. Vocês não têm noção de como sai daqui e como chega aí pra vocês. Episódio bruto. Sigam a Drica. Sigam a Drica no @Drica Sanches Áudios. Drica com K, Sanches com Z. Obrigada, um beijo. Gente, um beijo. Até o próximo. Beijo, gente. Beijo, Melzita. Beijo. Deixa eu só fazer um comentário. Antes tarde que mais tarde, 2 coisas que eu lembrei. Eu até comentei com você que quando a gente gravou aquele episódio sobre jogos, lembra? Que eu falei, eu não jogo nada, não sei o que, nananã. Aí o Bob, que escuta a gente, ele é amigo do meu irmão. É meu amigo também, mas eu o conheci através do meu irmão. Ele falou que ficou meio encaralhado comigo nesse episódio. Porque, na verdade, todas as vezes que ele veio, ou a maioria das vezes que ele foi em casa, a gente jogou alguma coisa, porque ele sempre levava os jogos e, cara, eu abstraí isso da minha mente completamente. E aí ele ficou encaralhado comigo. Já era pra eu ter pedido desculpas antes, mas, de novo, antes tarde que mais tarde. Desculpa, Bob, agora eu lembro que a gente jogava bastante quando você ia em casa. Tinha uma outra coisa. Que eu esqueci de novo. Que esqueceu? Então tá, boa. Você ouviu o podcast Encólicas? Saiba mais em encólicas.com.br.